Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Reis, capítulo 21. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: escolhas e esquecimento. Nossa vida é marcada por escolhas. Sempre precisamos definir entre duas preferências que podem ser muito bem marcadas por nossas influências e referências, sejam elas positivas ou negativas. Isso porque estamos sempre associando uma escolha a uma consequência. Mas às vezes esquecemos daquilo que nos foi ensinado e escolhemos apenas pela situação e não refletimos sobre as consequências dessa escolha. E interessante que hoje vamos ver a história de Manassés. O nome Manassés tem uma origem hebraica e significa justamente entregue ao esquecimento, também fazendo o quê? Menção ao perdão. E é interessante que quando a gente olha o significado de esquecimento, ele tem 3 ligações, né? Pode ser uma perda de memória, uma negligência ou um abandono. E a gente observa que na vida de Manassés, tanto essa perda de memória, de ter esquecido o que o pai fez, como ter negligenciado os mandamentos de Deus, como ter abandonado todo um ritual do seu povo, tudo se fez na vida de Manassés, né? Então a gente observa aí a importância desse significado do nome, bem como o seu arrependimento buscando o perdão do Senhor. Mas antes da gente prosseguir aqui com a nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, assim você será abençoado recebendo as notificações e pode então nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa seu like, comenta e compartilha. Você faz isso rapidinho e nos ajuda muito. Então vamos voltar aqui ao nosso tema, escolhas e esquecimento. Eu quero te incentivar a ler todo o capítulo 21, porque nós vamos trabalhar ponto a ponto. Bom, então ele começa justamente falando ali que Manassés ascendeu ao trono, bem jovem, né, bem novo, e ele se envolveu então em práticas de idolatria. Então ergueu altares a templos, né, dedicados a outros deuses, incluindo a deusa Aserá, que era uma divindade pagã associada à fertilidade. Então essa adoração a ídolos era estritamente proibida pelas leis, né, de Israel, mas Manassés abraçou de uma forma descarada, demonstrando aí total desrespeito pelas tradições da sua própria nação. Além disso, Manassés fez o pecado de sacrificar seus próprios filhos no fogo como parte de ritual pagão. É um ato chocante, até mesmo dentro dos pagãos, né? Então, é uma prática, né, abominável da idolatria da época e mostrava o quão longe aí Manassés estava dos princípios morais e éticos que seu pai havia defendido, né? E esse derramamento de sangue inocente atrai ainda mais a ira do Senhor sobre a nação. Então, o texto vai nos informar, né, sobre a rejeição de Deus devido às ações de Manassés, né, que Deus havia abençoado Judá durante o reinado de Ezequias, mas agora estava, né, irado devido à apostasia e toda a idolatria, né, introduzida novamente por Manassés. Nós temos aí, a partir do versículo 10, então, ele declarando que o Senhor falou por intermédio dos profetas. Ou seja, o Senhor advertiu Manassés sobre os seus terríveis pecados, né? Demonstrando aí que Deus teve paciência, né? Que sempre procurou o quê? Redimir seu povo. Mas quando ele né, afasta gravemente, não tem como, né? Então, esse ato aí, principalmente esse ato chocante de Manassés, né, que reintroduziu a prática cananita de queimar seus próprios filhos como sacrifícios, né, de adoração. No versículo 11 vai relatando, né, que Manassés fez passar pelo fogo a seu filho, né, uma ação que era vista assim, como cruel e hedionda mesmo entre os pagãos, né? Então, mostra aí o quão que a influência pagã afetou Manassés e quão longe ele estava disposto em ir na sua rebelião contra Deus, né? Então fala que Manassés encheu Jerusalém de sangue inocente, né? O que levou aí a ação também, né? A justiça do Senhor sobre tudo isso, né? Então provocou a ira de Deus e que acabou levando também declínio espiritual e moral de todo o reino de Judá, né? Então o versículo 12 afirma que fez Manassés cair em culpa Judá do que fizeram as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel, né? Destacando aí a gravidade
do seu reinado aí, como ele afetou negativamente não só sua própria vida espiritual, mas como de todo um povo. Né? E a resposta do Senhor é clara, né? No versículo 13 fala que ele apagaria o nome de Jerusalém de sobre a face da terra, né? Então é uma profecia séria de destruição e juízo, né? Que vai recair sobre a cidade, que deveria, né, ser o centro da adoração a Deus. No versículo 17, relata que o Senhor falou sobre Jerusalém, indicando que a mensagem é de origem de Deus mesmo e é entregue através dos profetas, demonstrando aí, como falamos, a paciência do Senhor ao advertir, né, a oportunidade de arrependimento, mesmo quando o povo está, né, longe da sua vontade. A mensagem profética é clara, né? Fala assim, farei que as orelhas de todo o que ouvir lhe tinjam. Isso significa que a profecia será tão assustadora que ninguém poderá ignorá-la, né? Ou permanecer indiferente a ela. Então, é uma chamada, né, para a atenção de Deus, para a gravidade dos pecados cometidos em Jerusalém durante, então, o reinado de Manassés. No versículo 18 fala, né, estenderá sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. O cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe são símbolos de medição e de avaliação. Né? Então, Deus estava indicando ali que usaria esses instrumentos para medir e avaliar os pecados de Jerusalém, da mesma forma que havia feito com Samaria, que é a capital do Reino do Norte, que já havia sido destruída, né, devido à sua apostasia. O nome de Acabe é mencionado aqui, fazendo a referência à apostasia do rei Acabe e de Jezabel, sua esposa, que lideraram Israel, né, também uma idolatria intensa e rebelião contra Deus. Então, a profecia não é apenas uma advertência, mas é a previsão de consequências muito graves. Né? Então, anunciava que Jerusalém seria punida pelos pecados cometidos por Manassés. A linguagem usada é muito clara e implica que a cidade sofreria a mesma sorte de Samaria e experimentaria a destruição como, sim, resultado da sua infidelidade. Né? A mensagem profética reflete a justiça de Deus, né? Porque Deus não julga precipitadamente, né? Mas em vez disso, ele dá oportunidade para o arrependimento. No entanto, quando a apostasia e a maldade se tornam profundas e persistentes, ele não pode deixar de agir em conformidade com a sua justiça. Né? Aí no versículo 19 informa, né, que Manassés dormiu com seus pais, ou seja, ele faleceu, né, e foi reunido então com seus antepassados na morte. É um registro bem objetivo aí da morte do rei, mas o contexto da sua vida torna esse evento significativo. Né? Então Manassés não apenas se afastou profundamente dos caminhos de Deus durante seu reinado, mas também liderou Judá em uma apostasia generalizada e abominável. Então, Manassés morre e seu filho Amon sobe ao trono de Judá. Fala no versículo 21 que Amon tinha 22 anos quando se tornou rei. E começa a narrar então o breve reinado de Amon, que infelizmente segue os passos de seu pai em relação à apostasia e à maldade. Né? Então nós vemos aí todo um retrocesso, né, da nação. No versículo 23 relata que os servos de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram. Então essa revolta e assassinato demonstram o quê? Uma instabilidade que existia e a falta de apoio que Amon tinha como governante. Possivelmente aí como resultado da sua conduta ímpia e impopular. Então sua morte precoce também encerra aí um breve reinado caracterizado por apostasia. Né? Então o texto conclui que o povo da terra matou os conspiradores e em seguida elevou Josias, filho de Amon, como rei em seu lugar. Então, o versículo 26 nos dá uma breve visão do reinado de Josias, informando que ele começou a governar aí apenas com 8 anos de idade. Então, a menção de Josias é significativa e ela vai ter uma importância aí na história seguinte de Judá que iremos ver adiante. Bom, trazendo aqui para os nossos dias, o que eu preciso focar em 2 Reis 21. Né? Manassés, infelizmente, é lembrado como um dos reis mais ímpios de Judá. Seu reinado foi manchado por adoração e sacrificar seus próprios filhos a esses ídolos abomináveis. Então, ele liderou Judá a um afastamento profundo dos caminhos do Senhor, poluindo a terra prometida com a impiedade e a corrupção. E isso nos faz refletir sobre a natureza do pecado. O pecado não é apenas uma escolha individual, mas ela pode ter um impacto profundo em uma nação inteira. Assim como Manassés influenciou Judá com seu pecado,
Nossa própria conduta pode ter consequências sobre as pessoas ao nosso redor e sobre a sociedade como um todo. Portanto, nós devemos ser vigilantes em nossa busca por uma vida piedosa e em nossa responsabilidade de orar e trabalhar pela justiça e moral em nossa sociedade. A história de Manassés também nos lembra da grande esperança que temos em Cristo. Embora Manassés tenha afundado profundamente no pecado, a graça de Deus não estava ausente. Deus enviou profetas para adverti-lo e chamá-lo ao arrependimento. Isso nos mostra a paciência e a misericórdia de Deus, que sempre está oferecendo oportunidades para voltarmos para Ele, não importa quão profundamente tenhamos caído. A história de Manassés aponta para a obra redentora de Cristo. Manassés, assim como todos nós, era um pecador necessitado de redenção. A única esperança para alguém como ele e para todos nós está em Cristo, que veio para buscar e salvar os perdidos. Então, o sacrifício de Cristo na cruz é mais poderoso do que qualquer pecado, por mais terrível que seja. Se Manassés tivesse se voltado para Deus em arrependimento sincero, ele encontra perdão e restauração em Cristo. Então, como cristãos, temos a responsabilidade de aprender com os erros do passado e aplicar essas lições aos nossos dias. Devemos ser guardiões da verdade e da moralidade, resistindo à tentação de nos afastar dos caminhos de Deus. Ao mesmo tempo, devemos proclamar a mensagem da graça de Cristo a todos, lembrando que nenhum pecado é tão grande que a graça de Deus não possa alcançar. Então, segundo Reis, capítulo 21, vai nos lembrar sobre a natureza séria do pecado, da importância de nos voltarmos para Cristo em arrependimento, vai nos encorajar a ser fiéis em nosso testemunho, na nossa responsabilidade de proclamar a graça salvadora de Cristo ao mundo. Que possamos aprender com Manassés e buscar a piedade e a fidelidade a Deus em todos os aspectos da nossa vida, confiando na graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero te desafiar a orar em 3 pontos em cima de 2 Reis 21. Arrependimento e restauração espiritual. Esse é um poderoso motivo de oração, pois nos lembra da importância de nos arrepender e de nos restaurar, de nos purificar. Não podemos estar distante do Senhor, precisamos nos aproximar cada vez mais dele. Então ore por sua vida para que você se aproxime mais, ore por aqueles que você conhece que se desviaram no caminho do Senhor, e para que eles se voltem, para que eles se arrependam e voltem. Então é preciso orar por essa restauração espiritual na nossa vida e daqueles que se desviaram. Outro ponto, a paciência e a misericórdia de Deus. Podemos, a partir dessa característica do Senhor, de ser longânimo e desejar que todos se arrependam e se voltem para Ele, podemos orar para que em nossos próprios momentos de fraqueza e pecado, possamos experimentar a paciência e a misericórdia de Deus. Também podemos orar para que aqueles que ainda não conhecem a Deus tenham a oportunidade de ouvir sua mensagem de graça e arrependimento. E mais uma vez, vamos orar pelos nossos líderes e governantes. Todos os capítulos de Reis vai deixar essa mensagem bem forte para nós. Ore pelas suas autoridades. Precisamos orar pelos nossos líderes da nossa nação, da nossa igreja. Temos que pedir a Deus que os guie em retidão e sabedoria, para que possam liderar com justiça e promover valores que estejam alinhados com os princípios de Deus. Além disso, temos que orar para que a influência espiritual e moral dos líderes seja sempre positiva e leve as pessoas a se voltarem para Deus em vez de afastá-las. Amém? Que o Senhor te abençoe.